Bom, gráficos do movimento uniforme. Então, aqui tem um exemplo para a gente fazer a prática. Então, os gráficos a seguir mostram a posição em função do tempo de dois ciclistas, A e B, em movimento sobre uma trajetória. Então, o gráfico ele está representando esses deslocamentos. Então, a gente tem aqui posição, que está em quilômetros, e tempo em horas. Primeiro item A, ele pede qual é a posição inicial de cada ciclista. Então, eu vou na reta de posição, que é a minha vertical, e vou verificar onde inicia o movimento do A e onde inicia o movimento do B. Então, a posição inicial, então a gente sabe que é o nosso S0, a posição inicial do ciclista A é 30 quilômetros. Então, 30 quilômetros para o ciclista A. E a posição inicial para o ciclista B é 80 quilômetros. Se um está no quilômetro 30, o outro está na 80, quer dizer, o 30 está seguindo, aqui né, a gente começa a ver, está crescente. Então, ele está no 30, ele vai passar pelo 60, pelo 90, pelo 120, e assim sucessivamente. Quer dizer, ele está numa trajetória e o ciclista B está no 80. Vai passar pelo 60, 40, 20. Então, em algum momento, inclusive, eles vão se cruzar. Tá? Porque um está na crescente e o outro está na decrescente. Lembrando que quando eu tenho crescente, velocidade positiva, decrescente, velocidade negativa. Que é, inclusive, o item B, que pede para calcular. Como eu calculo velocidade? Velocidade é a variação da distância, né? Então, perdão, a variação da posição, que é a distância, pela variação de tempo. Então, vamos usar o A. Tá? A velocidade do ciclista A. Vamos usar esse ponto de referência aqui, ó. Então, a gente vai ter algo assim. Vou pegar uma outra cor aqui. A gente vai ter um triângulo. Vou fazer de azul. Só para a gente ter a referência. E aqui eu vou pegar. Usando que esse ponto é intersecção, eu vou ter o seguinte. A distância que ele vai percorrer está na vertical. É essa aqui, ó. Aqui é o meu ΔS. Então, posição final, 120, menos posição inicial, 30. Então, seria 120 menos 30. Esse é o deslocamento dele. Ele foi do 30 até o 120. Em quanto tempo? De 0 a, aqui no caso a gente vai fazer um complemento, 4 horas. Então, de 0 a 4 horas, então a variação de tempo é 4 menos 0. Vou melhorar isso aqui, 4 menos 0. Então, a diferença vai ser 120 menos 30, que dá 90, dividido por 4. 90 dividido por 2 é 45. 45 dividido por 2 é 22,5. Então, velocidade 22,5 quilômetros por hora. Tá ok?
Então, a gente tem que 25 km por hora. 22,5, desculpa, quilômetros por hora. Essa é a velocidade do A. O B, velocidade de B. Então, a velocidade do B. Som, deu uma queda aqui. Então, a velocidade de B, a gente vai usar a mesma estratégia. Vou montar aqui um triângulo também para a gente saber o deslocamento. Vamos pegar essa referência aqui no 20, né? 4,20. E essa altura aqui, que é a distância dos dois. Vamos calcular, então. A velocidade de B é a variação. Velocidade, perdão, a posição final menos a inicial. A final é 20. Aqui é 20, a gente está usando esse ponto. Em posição, começou no 80, veio até 20. Então, é 20 menos 80. E o tempo... Opa. E o tempo... Dificuldade para fazer uma retinha. É 4 menos 0 também. Bom, 20 menos 80 é menos 60, que eu vou dividir por 4. Dividir por 4 é dividir 2 vezes por 2, né? Então, metade de 60 é 30, metade de 30 é 15. Então, menos, lembra que o sinal continua, menos 15 metros, perdão, quilômetros por hora. Lembre que as unidades estão aqui no gráfico, ó. Posição em quilômetro, tempo em horas, tá? Então, é negativo por quê? Porque o meu deslocamento é contra o sentido da trajetória. Eu estou no 80, depois vem para 60, 40, 20, né? A gente pensa na reta... Oxe. Na reta aqui, a gente pensa ela crescente, né? 0, 10, 20 e assim por diante. Então, se está do 80 para antes, então é negativo. Então, aqui estão as velocidades, tanto do A como do B. Item C. Vamos construir o item C aqui. O item C fala o seguinte: qual é a posição que os ciclistas estarão no instante 10 horas? Quer dizer, ele quer saber, se o tempo for igual a 10 horas, qual é a posição que eles vão se encontrar? Bom, aí eu aplico a minha fórmula. Só que para eu montar, perdão, para eu calcular, eu vou montar a minha função horária para cada um deles e substituir por 10 no lugar de t. Então, como fica a função horária de A? Então, a posição final de A é igual à posição inicial. Então, a posição inicial de A é 30, mais a velocidade. A velocidade de A é 22,5 vezes o tempo. Quanto é o tempo? 10 horas. O que eu estou fazendo, então eu vou colocar aqui, de repente, para ficar mais fácil de identificar, é que eu estou escrevendo uma posição igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, que é a nossa função horária no movimento uniforme. Então, é essa fórmula. Então, eu estou aplicando essa fórmula. Posição de A é a posição inicial de A, mais a velocidade de A, vezes o tempo que ele está pedindo para que eu calcule. Então, calculando isso, eu tenho que 22,5 vezes 10 é 225. 225 com 30, 255 quilômetros. Então, vai ser a posição. E a posição de B vai ser a posição inicial de B. A posição inicial é 80, né? A gente tinha calculado lá no início. Então, 80
mais a velocidade B. Só que a velocidade B é negativa, então, menos 15 vezes o 10. Então, eu tenho que 80 vezes 15 vezes 10, 80 menos 15 vezes 10, 15 vezes 10, 150, então 80 menos 150, menos 70. E tem lógica, porque se a velocidade é maior, perdão, a velocidade é positiva, a posição é maior que a inicial. Se a velocidade é negativa, ela indica que a posição é menor. Lembre que velocidade negativa indica só sentido contrário à trajetória. Não é que a velocidade é negativa, né? Você vai ver lá no velocímetro menos alguma coisa. Isso não existe, tá bem? Então, é só a questão do movimento ser progressivo ou retrógrado. A gente já falou sobre isso também. E o item D é para construir no mesmo sistema cartesiano os gráficos das duas velocidades. Como é mais complicado fazer aqui graficamente, desenhar e as dificuldades para não ficar uma coisa muito mal feita, eu já peguei um desenho pronto com esse gráfico pré-montado, só para a gente colocar aqui agora as respostas, né? Então, ele fala para construir as velocidades são constantes, né? Eu preciso só marcar quais são essas velocidades, então. A velocidade do A, a gente já calculou, 22,5. Então, aqui é 22,5 km por hora para o ciclista A. E negativo, então, menos 15 para o ciclista B. Pediu para colocar no mesmo gráfico, ao invés de fazer um para cada. Então, você monta seu gráfico de velocidade por tempo. Lembre, velocidade é constante, desculpa, velocidade constante, logo o movimento é uniforme, então por isso que é uma reta que a gente vai desenhar aqui, tá bem?